Como estamos no Advento, então eu vou falar um pouco acerca do papel dos profetas e não tanto até do ofício do profeta, mas daquilo que ele falava. E aquilo que o profeta falava era a mensagem de Deus para o povo daquela altura, não é? E sabemos que os profetas, segundo aquilo que dos relatos bíblicos, nem sempre foram muito bem entendidos. Ou nem sempre foram bem aceites as suas verdades. Os profetas traziam palavras de Deus, que era a verdade de Deus para o povo, e o povo preferia muitas vezes rejeitar a palavra do profeta, porque às vezes eram difíceis, para viver a sua própria verdade e a sua própria realidade. E na realidade esse princípio, ou seja, essa atitude do povo de Deus naquela altura não é muito diferente do povo agora, nos nossos dias. Não é? A realidade da verdade nas nossas vidas, que revela quem nós somos e que, principalmente quando ela nos confronta, é difícil de digerir, não é? E de aceitar, quando percebemos que aquela verdade vai contra aquilo que nós achamos que deve ser verdade ou contra os princípios que nós gostamos de viver. E, pegando para os nossos dias, a verdade é que nós vivemos num mundo pós-moderno, não é? É o que dizem. E até há quem diga que este mundo já não é pós-moderno, mas muito mais do que isso. E o Senhor, falando através de Moisés, inspirado por Deus, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz estas palavras. Moisés, o grande profeta, reconhecido e aceito por todo Israel como o grande profeta, a determinada altura fala estas palavras ao povo de Deus. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Segundo a maioria dos pensadores e filósofos, o mundo onde nós vivemos já não é mais um mundo pós-moderno, mas sim um mundo pós-verdade. Ou seja, vivemos num mundo onde já não existe verdade absoluta, mas cada um pode ter a sua própria verdade. A minha verdade é a verdade com a qual eu guio a minha vida, e a tua verdade é a tua verdade, e tu não tens de interferir naquilo que é a minha verdade. Esta definição proposta por muitos filósofos de que vivemos num mundo já não mais pós-moderno, mas sim pós-verdade, explica bem o momento histórico em que vivemos. Já não se pode usar mais o artigo definido a verdade, mas sim temos que aceitar que existem as verdades, as inúmeras verdades. Quem está bem comigo, aceita a minha verdade. Eu sou assim, esta é a verdade pela qual eu rejo a minha vida e, portanto, não tens de interferir no meu espaço da privacidade da minha verdade. E quando Moisés falava, neste versículo anterior que eu pus aqui, ao povo de Deus, dizia que iria chegar alguém do meio deles que iria trazer palavra que eles deveriam de ouvir e escutar. E acredita-se que Moisés estava mais ou menos a trazer uma profecia de que um dia chegaria alguém, que seria Jesus Cristo, em quem o povo devia ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. E, na verdade, o problema desta pós-verdade, ou seja, de que cada um tem a sua verdade, ou cada sociedade, ou cada estilo de vida tem a sua própria verdade, é que, se tudo é verdade, nada é verdade, certo? Se eu tenho a minha verdade, e a irmã França tem a verdade dela, qual das duas é verdadeiramente? É certa, ou a verdade? É sua, não é? Claro. O outro dizia, na minha humilde e sempre certa opinião. Não é? Ou seja, se um tem uma verdade, o outro tem uma verdade, aquele que tem a verdade, porque já não há uma verdade absoluta, e há muitas verdades, o problema é que nada é verdade, porque não há nada que possa guiar as nossas vidas de acordo com um princípio apenas.
Então, a verdade, no conceito moderno, é definida pela razão pessoal, ou seja, eu penso assim, eu sou assim e já está. A Bíblia pode dizer muitas coisas, Jesus pode ter dito muitas coisas, Deus pode querer muitas coisas, mas a verdade de Deus não tem que afetar a minha vida e a minha verdade. Ok, está escrito na Bíblia, mas isso até já foi escrito há 2000 anos atrás, ou há mais, algumas coisas, e isso era para eles, já não é mais verdade para mim. Então esta subjetividade da verdade e o relativismo moral que acontece hoje nos nossos dias são a pior coisa que pode acontecer a um povo ou a uma nação. Quando já não há verdades absolutas, cada um se guia por as suas próprias verdades, o que é o conceito moral, o que é o conceito de princípios, acaba por se desintegrar, porque cada um vai fazer aquilo que lhe apetece, de acordo com aquilo que lhe apetece. Na realidade, quando não há um fundamento, a nação se desintegra. Ou seja, quando não há uma verdade absoluta que deve imperar e reinar e orientar a moralidade, o estilo de vida de uma sociedade, e há tantas verdades diferentes que ofendem umas às outras, o que acontece é que a sociedade em si, o povo em si, a nação em si se vai desintegrando. Vai criando, vai ficando compartimentada um grupo que aceita esta verdade, outro aceita aquela, outro aquela, e nada é a verdade absoluta. E para pensarmos acerca disto, Moisés falou lá atrás, e depois de Moisés, a própria nação de Israel é o maior exemplo de uma nação desintegrada por as verdades que eram ditas, ou por as verdades que eles acreditavam, ou por as coisas que eles faziam, que iam totalmente contra os princípios divinos. E se vocês já leram a Bíblia toda e se depararam com a descrição cronológica e a descrição de acontecimentos do livro de Juízes, vocês percebem o que faz um povo não querer andar na verdade de Deus. Porque o Juízes fala acerca daquele tempo em que Israel fazia aquilo que era mau aos olhos de Deus, seguiam as suas próprias verdades e Deus permitia que viesse um povo para os castigar, para eles voltarem para Deus. Eles voltavam-se para Deus, arrependiam-se, Deus restaurava a nação e passava pouco tempo outra vez. E andavam sempre neste ciclo. Sempre. Fazer as neiras, vinha alguém sobre eles, um povo estrangeiro, dominava-os, e eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava juízes, como Sansão, Gedeão e por aí fora, Débora e outros, até Samuel, foi o último grande juiz, profeta juiz, e o povo arrependia-se, Deus restaurava a nação, e eles iam outra vez atrás da sua própria verdade moral, da sua própria vontade, e acabavam por fazer as neiras. Então uma nação, um povo, uma família, uma igreja, que tem muitas verdades, acaba por se desintegrar. Porquê é que as igrejas se dividem? Às vezes. Porque se levantam pessoas com ideias diferentes, acreditando naquela própria verdade, ou naquele próprio conceito de verdade, e acabam por se dividir, não é? A geração dos juízes, a geração que veio depois de Josué, não conhecia o Senhor da mesma forma que conheceu Josué e Moisés, e a tónica do livro sempre era esta: os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. E na realidade é um pouco aquilo que vivemos hoje nos nossos dias. Cada um faz aquilo que é mais certo. Nós vemos as próprias leis cada vez mais ir contra os princípios bíblicos. Eu não espero que pessoas que não tenham Deus façam leis de acordo com os princípios bíblicos e por isso não tenho grande esperança que as leis que são impostas melhorem, mas cada vez sejam mais liberais e mais humanizadas, mas cada vez contra aquilo que é divino, não é? Porque a natureza do homem, segundo diz a palavra de Deus, é animal e diabólica. O ser humano sem Deus, no seu humanismo, provoca leis e uma moralidade que na realidade vai contra aquilo que é de Deus. E nós temos visto isso acelerar de uma forma tremenda nos últimos anos. A família não é mais igual, o desintegrar dos valores é totalmente diferente. Nós vemos, por exemplo, leis a ser aprovadas como o aborto, eutanásias, casamentos entre homens, casamentos entre mulheres,
e tudo mais, cada vez mais a ser humanizado, ou seja, é humano, cada um faz o que quer, somos tolerantes com tudo mais. Eu não estou a dizer que não devemos amar, eu não tenho nada contra os homossexuais, não tenho nada contra ninguém, eu apenas digo que são coisas que não são de acordo com a Bíblia. No entanto, temos que amar essas pessoas na mesma. Mas o que eu quero dizer é que a corrente de um povo que não segue a verdade, tudo é relativo e cada vez mais as coisas vão sendo liberais. E nós vamos crescendo. Eu noto, por exemplo, a tolerância muito maior cada vez de as gerações mais recentes em relação a essas coisas. Porquê? Porque vão crescendo com essas verdades impostas. Vão aprendendo na escola. Vão aprendendo na escola. E vão aprendendo na sociedade. E tudo se vai diluindo e vai deixando de haver uma verdade absoluta que possa gerir e guiar o povo de Deus. Ou a nação, neste caso. E o que é que acontece? Acontece a mesma coisa na igreja, porque nós fazemos parte do mundo. Vivemos no mundo. Não somos deste mundo, mas vivemos. E esses valores vão entrando na igreja. Então, os pensamentos pós-modernos, ou pós-verdade, são pensamentos que vão contra a palavra de Deus, que afirma que é uma verdade. E Moisés, bem lá atrás, já estava a dizer ao povo de Israel que deviam de ouvir aquele que ia chegar. Deveriam de ouvir aquele que viria para falar em nome de Deus. E é interessante perceber que o relato bíblico, se nós o vermos ao longo de toda a história, até aos nossos dias até, a verdade de Deus sempre está a ser questionada. E sempre está a ser relativizada. E sabemos que o questionamento em relação à verdade de Deus, ele tem origem em quem? Tem origem em Satanás. Se nós olharmos lá para trás, vemos que a primeira pessoa que pôs em causa a verdade de Deus foi o próprio Satanás. Quando se virou para Eva e disse assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, então é verdade o que Deus disse? É verdade o que Deus disse? E esse questionamento influenciado pelo próprio Satanás, que não veio senão para matar, roubar e destruir, é aquele que influencia as pessoas a questionar tudo aquilo que Deus diz como verdade. E não só a questionar, senão até muitas vezes a dizer, mas não é bem assim. Porque ele não só disse, então é verdade que Deus disse, e depois a Eva falou, e ele disse, e ele pôs em questão aquilo. Não, tu vais ser como Deus. Ele tem sempre um contra-argumento. E nós somos influenciados por isso. Jesus, acerca de Satanás, no Evangelho de João, versículo 8:44, disse assim, ele foi assassino desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, quando nós relativizamos, somos influenciados por esta corrente que está, de alguma forma, espalhada pelo mundo e pelas sociedades de pessoas que não têm Deus e que vão lançando as suas verdades, que até são bonitas e prazerosas e humanamente aceites, e até parece é mais fácil viver a mentira do que a verdade, porque a verdade às vezes exige que nós lutemos contra a nossa própria vontade, enquanto que as coisas que são softs e boas e as mentiras normalmente é para nos fazer, digamos, ter mais prazer na vida ou viver de uma maneira mais fácil. Satanás é o pai da mentira e ele sempre questionou e pôs em questão, desde o princípio da humanidade, as verdades de Deus. E por isso a Eva acabou por cair. Começou a dar letra, não é? Como se costuma dizer. Começou a entrar num diálogo com aquilo que é o pai da mentira. Vocês já tiveram conversas com pessoas que vocês percebem que a gente diz, este tem um patuá, uma letra, cuidado, dá a volta. Pois Satanás é 10 milhões de vezes mais do que esse. Não é? Eu às vezes estou a ouvir alguns políticos a falar e digo, realmente ele tem mesmo arte para falar. Não sei se depois tem para governar, mas há políticos que têm arte para convencer. Não é? Depois é um bocado. O Guterres era um deles. O Guterres eu gostava muito de ouvir falar, porque ele era um político que tinha muita arte para falar. Na verdade, aqueles que tentam anular a verdade e matar a verdade são influenciados por o príncipe deste mundo.
A certa altura, quando Jesus está a ser entregue para ser julgado, o próprio Pilatos, governador da província romana, diz assim a Jesus: o que é a verdade? Se vocês forem ver em João, capítulo 18, 38, ele diz: o que é a verdade? O que é a verdade? Neste contexto de verdades que existe desde sempre, desde Gênesis capítulo 3 até aos nossos dias, de muitas e muitas falsas verdades, com falsos mestres que se levantam, Moisés, já naquela altura, neste versículo 15 que nós lemos, está a instruir o povo que deveriam de ouvir aquele que iria vir do meio deles. E olhem, Moisés era, na realidade, um profeta inigualável. Deus revelou-se a ele face a face. Ou seja, Deus se revelou a Moisés face a face. Tratou-o como um amigo. E diz em Deuteronômio 34 que nunca mais em Israel se levantou um profeta como Moisés. Moisés serviu durante muitos anos como mediador entre um povo rebelde e um Deus santo, intercedendo a favor do povo. Quando Deus às vezes se irava e queria matar o povo, Moisés intercedia pelo povo. Moisés era uma espécie, um símbolo de Jesus, não é? Um símbolo de alguém que intercedia, que trazia mensagem de Deus. Moisés ia e estava face a face com Deus e o seu rosto resplandecia. Ele tinha que pôr um véu. Tal era a glória de Deus na sua vida. E esse grande mediador entre Deus e o seu povo daquela altura pedia ao povo que quando chegasse aquele que viria do meio deles, a eles o ouvissem. Jesus chegou há 2000 e tal anos atrás, 2000 anos atrás, mais ou menos, para trazer a única verdade que o homem precisa para estar em paz com Deus e consigo mesmo. Moisés disse que o homem que se levantaria seria semelhante a ele e o povo deveria ouvi-lo. E a expectativa do povo, desde Moisés até Jesus, era grande sobre esse profeta. Sabemos que, por as passagens do Novo Testamento, que essa profecia não tinha sido realizada plenamente ainda. Porque quando Jesus chega e começa a pregar e a fazer sinais e maravilhas, o povo, nos dias de Jesus, procurava o profeta e lhe perguntava: então o quê? És tu, Elias? E Jesus disse: não, sou. És tu, profeta? E Jesus respondeu: não. E perguntaram-lhe mais logo a seguir, no versículo 25. Disseram-lhe: porque batizas? Pois tu não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta. João 1,25. Eles procuravam, através estas palavras, desculpa, não é de Jesus, é João. Eles procuravam Jesus, ou o Messias, e pensavam que João Batista era aquele que estava prometido e que haveria de chegar. E então perguntavam a João: és tu o profeta? És tu Elias? És tu aquele de quem Moisés falou? És tu o Cristo? És tu aquele que há de vir? Então a vida de Jesus, chegando depois mais tarde a seguir e começando a ensinar e a fazer os milagres e a trazer a verdade absoluta que o povo precisava de ouvir, exemplificado no maior acontecimento pós-Moisés que alguém pôde assistir, foi quando Jesus é confirmado subindo ao monte com Tiago, João e Pedro. E no topo do monte acontece algo extraordinário. Uma transfiguração. Os discípulos viram a glória de Deus. Então, semelhante àquilo que tinha acontecido no Monte Sinaí, quando Deus aparece a Moisés para falar, para que ele fosse o intermediário para o povo, Jesus está com Pedro, João e Tiago no topo de um monte. E como Moisés, eles viram a glória do próprio Deus, só que desta vez não numa fogueira ou algo a arder, mas sim no próprio corpo de Jesus Cristo. Diz que Jesus foi transfigurado, a sua roupa ficou branca e brilhante. E aqueles três que estavam naquele lugar ficaram a olhar. Diz a palavra que o seu rosto se transformou. E eles ficaram espantados e com medo. E se nós olharmos para trás, quando Moisés subia ao monte, e o monte às vezes até
tremia, o povo de Deus ficou com medo também. E o povo de Deus dizia: Moisés, vai lá tu, que nós não queremos subir ao monte. Aliás, houve uma altura que nem sequer podia ninguém tocar no monte, porque se alguém tocasse no monte morria fulminado. E não só Jesus é transfigurado nesse aspecto de glória, como ao seu lado aparecem Moisés e Elias, dois dos maiores profetas de todos os israelitas. E aquele ambiente estava tão bom, era tão presença de Deus ali, um ambiente tão pacífico. Eu imagino ver uma coisa assim no céu aberto, desta maneira. Estava tão bom que Pedro sugere: vamos fazer aqui uma tenda, não é? E vamos ficar aqui, vamos assar umas castanhas, fazer uma fogueira, beber um tinto lá das encostas da Judeia, vamos ficar aqui estamos bem, isto é um ambiente bom. E esta experiência, exatamente igual à do Sinaí, termina com um texto, ganha o seu auge com um texto em que uma voz sai da nuvem e diz o seguinte, Lucas 9,35: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, a ele ouvi. Moisés lá atrás, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, diz: E sairá do nosso povo alguém semelhante a mim, um profeta, a ele ouvi. Muitos profetas vieram ao longo da história, mas nunca se ouviu uma voz do céu a dizer a ele ouvi. Jesus Cristo é aquele a quem nós devemos ouvir. E mesmo numa sociedade pós-moderna como a de hoje, a sua verdade continua a ser a única verdade, capaz de trazer paz e restaurar o homem, capaz de levar o homem até Deus, capaz de sarar as nossas feridas, a verdade que pode ser bálsamo para as nossas vidas, a verdade que pode libertar, a verdade que pode trazer esperança para as nossas vidas. Uma voz se levanta do céu dizendo: Este é o meu filho amado, este é aquele a quem eu amo, a ele vocês devem ouvir. E sabem, no mundo em que nós vivemos hoje, 2020, onde tantas e tantas vozes se levantam, onde tantas e tantas vozes se levantam para ir contra Deus, para nos levar por caminhos se calhar mais fáceis e mais prazerosos e mais alegres e mais humanos. Sabem, o propósito de Deus, se nós seguirmos a verdade de Deus, nós somos mais humanos. Não somos mais humanistas, mas somos mais humanos. Moisés, o grande profeta ali presente, Elias também, aquele que tinha sido arrebatado de uma carruagem de fogo, e a voz temível de Deus, fazendo referência apenas a uma pessoa. Ele não diz: aqui temos Elias, ouçam aquilo que ele escreveu lá atrás, aqui temos Moisés, ouçam aquilo que ele escreveu lá atrás. Ele diz: aqui está o meu filho amado, a ele ouvi. Porque é ele que tem palavra de vida eterna. Dizia Pedro: Senhor, de onde iremos? Quando Jesus começou a falar palavras duras, porque algumas pessoas pensam: Jesus era só amor. Não, Jesus era amor. Mas Jesus falava palavras duras. Jesus dizia: se vocês querem vir após mim, peguem a sua cruz e sigam. Jesus também dizia palavras que eram difíceis humanamente para ouvir. Não é? E todos começam a deixar Jesus e Jesus diz: então, vocês também querem ir? E Pedro diz: Senhor, de onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus não veio para... Às vezes nós pensamos que as verdades da Bíblia só servem para consolar o nosso coração. Servem para consolar o nosso coração, mas não é só para isso. Também servem para nos tirar da nossa morte, também servem para nos tirar da nossa pequenez, também servem para nos tirar da nossa visão miúde e terrenal e nos levar a compreender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E essa verdade é a verdade que dói. Eu já falei aqui há tempos, não sei se foi aqui no culto, se foi num pequeno grupo, que quando eu terminei o seminário e alguém me veio dizer o que é que achava de mim ao longo dos 3 anos e meio, 4 anos que eu estive a estudar, e começou a falar de coisas do meu caráter e de coisas que viram em mim, e essas verdades para mim eram inaceitáveis. Ou seja, as outras pessoas, vocês, conseguem ver melhor os meus defeitos do que eu. E Deus consegue ver todas as coisas. Quando Ele, através da sua verdade, fala aos nossos corações aquilo que precisamos mudar,
nós não gostamos de ouvir. E por isso, às vezes, queremos um evangelho mais soft. Mas se ele for mais soft e diluído, ele não é verdade. E nós precisamos da verdade num mundo onde cada vez mais não há verdade absoluta. O Filho de Deus tem a primazia sobre todos os profetas e sobre todas as ideologias, filosofias ou pensamentos. A ordem de Deus era: escutem o que ele diz. Ouviu a ele. Deus estava a ensinar aos seus discípulos aquilo que Filipe já tinha descoberto anteriormente, quando disse em 1 João 1,45: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei. Deuteronômios capítulo 18, versículo 15. A quem se referiram os profetas, que nós recordamos hoje, falando acerca do Messias: Jesus, o Nazareno, o filho de José. Nas palavras de Filipe, quando encontrou Jesus pela primeira vez e disse: achamos o cumprimento de todas as profecias, achamos aquilo que Moisés disse, que um dia viria alguém dentro de nós, e é esse que nós devíamos ouvir. 2020 anos depois de Jesus ter chegado ao mundo, não mudou a verdade. A verdade continua a ser a mesma. Precisamos, neste tempo tão confuso, de tantas coisas que se levantam, mesmo no meio evangélico, não é? Teologias, ideias, cristãos que dizem que não se deve celebrar, por exemplo, no Natal. Não é? Agora anda aí uma onda outra vez moderna, modernizada dentro da igreja, que diz que é profano celebrar o Natal. Está bem? Então também é profano celebrar o nosso aniversário. Não importa se nós nascemos no dia 25 ou 30, importa que Jesus veio ao mundo, e o que celebramos não é o dia, mas é a verdade e a realidade que Jesus veio ao mundo para nos fazer Deus até perto de nós. Deus chegou até nós. Quando eu fui a Moçambique, há uns anos atrás, e fomos bem lá no interior, perto da fronteira do Malawi, eu estive em aldeias onde crianças de 17, 16 anos nunca tinham visto uma pessoa de cor branca. E nós chegámos lá àquele lugar e eles ficavam abismados, não é? E até tinham medo de nos tocar alguns. E lembro-me, não porque nós éramos brancos, mas porque, pela graça de Deus, nós podíamos levar dinheiro para comprar comida e alimentar, não é? Nós estávamos a ensinar 20 ou 30 pastores, na hora de comer vinha tanta gente da aldeia para comer também. E nós podíamos, porque tínhamos dinheiro, não porque nós mesmos nos preocupávamos algum dinheiro dos irmãos e das igrejas que ajudaram para nós irmos lá. E lembro-me de uma frase que eles disseram: isto não tem nada a ver com Jesus, mas eles disseram assim: Deus veio até nós através destas pessoas. Jesus é que veio até nós. O Filho de Deus é que veio até nós para nos trazer esperança e para nos trazer paz, como nós lembramos hoje. E nós somos agora o fruto do seu penoso trabalho. Então, nós precisamos ouvi-lo. Ouvi-lo. Numa sociedade pós-moderna, que voz é que tu ouves? Onde é que tu guias a tua vida? Onde é que você guia a sua vida? Quais são as verdades na sua vida? Porque aquilo que nós acreditamos, nós vamos dar a vida por isso. Quais são as verdades que nos fazem ir para a frente? Termino. Meus irmãos e amigos, ouvir a Jesus não é uma opção, é uma ordem do próprio Deus. Este é o meu filho amado e ele ouvi. Não é aconselho-vos a ouvir, senão é a ele ouvir. Num mundo com tantas vozes. É uma ordem clara da parte de Deus. Moisés disse: a ele vocês devem ouvir. Deus mesmo diz: a ele ouvir. Em tempos pós-modernos, com tantas convicções diferentes e difíceis, Deus fala claramente aos nossos corações a dizer: a única voz e a única verdade absoluta é o meu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus mesmo o disse, que Ele era a verdade, o caminho e a vida. Não foi o que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso torna Jesus único na história. Líderes religiosos se levantam e falam muitas verdades, e apontam uma e outra verdade, revelações, falsas profecias, não é? Muitas coisas que dizem, mas se toda a verdade não apontar para Jesus Cristo,
Se todo o caminho não apontar para Jesus Cristo, então nós nunca alcançaremos a vida, a verdadeira vida. Sejamos homens, mulheres, uma igreja com um compromisso com a verdade. Outro dia estava a falar com o Nelo disse, não sei a que propósito, veio a conversa de que antigamente não eram precisos contratos. Bastava uma palavra de verdade, a honra da pessoa. Não é? Mas a verdade é tão diluída hoje. Nós fazemos contratos e os quebramos. Não é? É tão diluída. Não rejeitemos a verdade, mas vivamos a nossa vida na verdade de Deus. Porquê? Porque aqueles que não andam na verdade não são filhos de Deus. Jesus dizia assim, termino com este versículo: porque não entendeis a minha linguagem, por não podereis ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas quando vos digo a verdade, vós não me crestes. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus estava a falar acerca dos religiosos e dos fariseus que viviam antes na mentira de Satanás do que na própria verdade que Jesus estava a ensinar. Que o Senhor nos ajude nestes dias tão difíceis, onde tantas verdades são levantadas que na realidade não são mais do que mentiras. Ele é a única verdade. Não há mais do que uma verdade. A verdade encontra-se na palavra de Deus, naquilo que Deus diz para as nossas vidas, naquilo que Ele tem como instrução para as nossas vidas. É difícil viver nessa verdade? É. Não é fácil. Não é fácil. Mas também sabemos que a graça de Deus sobre as nossas vidas e o seu amor nos ajudarão e o seu Espírito nos capacitará para podermos viver nela. Por isso, meus queridos, meus irmãos, não sigamos outra verdade que não seja Jesus Cristo e aquilo que a palavra de Deus fala acerca dele. Por mais bonita e floreada que sejam as outras verdades, vivamos na palavra de Deus. E a Ele ouçamos e obedecemos. Amém?